Olá pessoal, professor Rafael, para comentar um pouquinho sobre a história da química, tá bom? Vamos lá? Pessoal, química. Para falar um pouco da história da química, vamos definir primeiro o que é química. Então, é uma ciência que estuda os materiais, bem como suas transformações mais profundas. Ou seja, com que é que a química está preocupada? Está preocupada em transformar os materiais em algo que possa melhorar a nossa qualidade de vida, pessoal. Se hoje você tem aí uma borracha no seu tênis confortável, né, um tecido sintético que você está vestindo aí, se hoje você tem um remédio, uma tinta para pintar sua parede, se hoje você tem tratamentos para câncer como os que fazem a quimioterapia, se você tem cosméticos, pastas de dente para higiene pessoal, produtos para higiene pessoal, enfim, tudo isso se deve à química. Inclusive os meios de tecnologia, né? Todos esses materiais que nós utilizamos, condutores, semicondutores, isolantes, tudo desenvolvido aí, a parte da composição pela química, tá? E o que nós escutamos às vezes é algo triste, né? Que é comum, às vezes, você escutar pão sem química. Isso está correto? Aí tem a imagem aqui de um pão, né? Pessoal, como é que você faz pão sem conhecimento químico, pessoal? Como é que você faz pão sem o fermento, sem saber a função do fermento no pão? Então a química às vezes passa por um certo preconceito aí, né? Eu já ouvi também falar assim, ai, aquela química que você usou no cabelo é muito forte. O certo, pessoal, é substituir a palavra química por produtos nocivos. A química é uma ciência que estuda a matéria e suas transformações. E é o que acontece é que às vezes as pessoas utilizam a palavra química como sinônimo de coisas ruins. Então, o que aconteceu naquele rio poluído? Soltaram muita química lá. Não, corrigindo a frase, ficaria: soltaram muitas substâncias nocivas naquele rio. A química, ela às vezes é confundida com substâncias ruins, né? Mas enfim, vamos tentar mudar isso aí, tá bom? Bom, aqui é a interação da química com as outras áreas. Então veja bem, química, astronomia, astroquímica, aqui vem a física nuclear, radioquímica, biologia, bioquímica, geologia, geoquímica, física e fisicoquímica, enfim, poderia ficar aqui falando uma eternidade, né? É o que eu estava comentando, a química ela está presente na nossa vida, não tem como, né? É fugir disso. Hoje se não dá para olhar ao nosso redor e não ver a química. A química está em tudo e em todo lugar, certo? Nos ajuda a viver melhor. Obviamente que às vezes ela é utilizada de maneira inadequada para fazer bombas, venenos, armas químicas, enfim, mas é uma porcentagem pequena da química. A maior parte dos estudos da química são direcionados para melhorar a nossa qualidade de vida, certo? Então tá bom, vamos lá para o próximo slide. Onde tudo começa? Bom, pessoal, se a química é a ciência que estuda a transformação material, quando é que foi a primeira vez que o homem se utilizou de uma transformação química para melhorar a sua qualidade de vida? Olha no desenho aí. A primeira vez que ele produziu fogo, pessoal. Então aqui, ó, o homem aprendeu a fazer o fogo. Atividade empírica, isto é, puramente experimental. O fogo, pessoal, permitiu ao homem mais segurança à noite contra os animais, permitiu assar seus alimentos, permitiu se proteger contra invernos rigorosos, permitiu que fossem descobertos metais fazendo reações químicas com minérios. Enfim, aqui ó, outras atividades empíricas que contribuíram com a química: 8.000 anos antes de Cristo, fabricação de objetos de cobre a partir do aquecimento de seu respectivo minério. Então ela tinha um forno, isso aqui é o minério de ferro, mas enfim, era praticamente igual. O fole, que injetava o ar, né, onde tem o oxigênio, e o carvão. Colocava o carvão com esse minério, após o seu aquecimento aqui, era obtido de forma líquida aqui o metal daquele minério. Então, se fosse minério de ferro, você obteria o ferro. Minério de cobre, obteria o cobre. Enfim, o fogo permitiu uma mudança radical na nossa vida, né? E era uma transformação química, né? E aí a química ela veio, o conhecimento químico ele veio sendo aperfeiçoado ano a ano após essa primeira reação de combustão lá daquele homem primitivo, né? É, como estava aqui, vamos continuar lendo. 3.000 anos antes de Cristo, os egípcios já fabricavam cerveja, vidro, tintas, cosméticos e alguns medicamentos. Então, olha já a importância, 3.000 anos antes de Cristo, hein? Já tinha ali um certo conhecimento químico acumulado. Óbvio que eles não utilizavam essa palavra. Não sabiam, não faziam ciência química, mas a partir desses momentos, a química ela veio se aperfeiçoando para chegar ao que é hoje. 1.500 anos antes de Cristo, uso do ferro por civilizações antigas.
povos hitas no Mar Negro. Então, ó, o ferro já estava sendo produzido em 1500 a.C. Em 478 a.C., o filósofo grego Leucipo apresenta a primeira teoria atômica e seu discípulo Demócrito propaga e aperfeiçoa essa ideia. Então aqui, pessoal, surge a primeira ideia de átomo. Olha só que loucura, 478 anos antes de Cristo já tinham ali os filósofos Demócrito e Leucipo falado sobre o átomo, que nós nem conseguimos enxergar direito hoje ainda. Mas, enfim, eram reflexões, né? Ideias. Contudo, prevalece a ideia de Aristóteles dos quatro elementos. Pessoal, eles fizeram a proposição, né? Falaram, pessoal, é o seguinte: o átomo é assim, é assado, mas preferiram acreditar nas ideias de Aristóteles, que eram mais, para a época, eram mais palpáveis, né? Eles acreditavam na ideia dos quatro elementos: fogo, terra, água e ar. E essa ideia perdura até o século XVI. Então a ideia de que tudo era formado por uma mistura de fogo, terra, água e ar ficou aí até o século XVI. Olha só, pessoal, que loucura, hein? Quase 2000 anos aí, né? De 478 ao século XVI. Mas vamos dar continuidade. 300 e 200 anos antes de Cristo, China e Índia passam a produzir instrumentos de aço. Olha só, liga de ferro com 1% de carbono. O aço que ditou os rumos aí em determinados períodos aí, né, de conflitos entre nações. Então a química veio sendo acumulada, olha só, né? A química veio sendo aperfeiçoada. Vamos pro próximo slide. E aí, o que surge, pessoal? Surge um negócio chamado alquimia. Vou ler aqui para vocês. 300 anos antes de Cristo, surge supostamente na Alexandria, cidade egípcia, a alquimia, uma mistura de ciência, arte e magia. A alquimia surge da união da filosofia grega, da tecnologia egípcia e as místicas religiões orientais. O objetivo da alquimia era alcançar o elixir da longa vida e a pedra filosofal. Não atingiram esse objetivo. No entanto, foram vários os progressos. Aperfeiçoamento de técnicas de metalurgia, técnicas de purificação, destilação, sublimação, vidrarias, descoberta de várias substâncias como ácido nítrico e ácido sulfúrico. Então, pessoal, essa alquimia, qual era o objetivo dela? Buscar essa pedra filosofal e o elixir da vida longa. Então, o elixir daria a vida eterna e a pedra filosofal transformaria tudo em ouro. Então aqui tem uma pintura da época, né, para você ver como é que era repleto de situações místicas, religiosas, né? Então envolvia transformação química e religião. Ele, ao mesmo tempo que fazia ali uma reação química, ele meio que esperava que algo do além o ajudasse com algo a mais. Enfim, tinha uma mistura das religiões com a tecnologia, com as transformações químicas, né? E nós chamávamos isso ainda de alquimia. Não era química, pessoal, era alquimia. Tanto é que o objetivo aqui nem era melhorar a qualidade de vida. Era o quê? Da população, no caso, né? Era ouro e vida eterna para uma pessoa só. Então, enfim, para você ver aí os ideais da alquimia. Aqui tem alguns símbolos, né, da época, porque era considerado uma prática de feitiçaria, bruxaria. Se fosse pego, cortavam a cabeça, enforcavam. Então eles meio que utilizavam símbolos, né, para quando esses documentos fossem pegos, tentassem aí ter um álibi para fugir da morte. Tá bom? Vamos lá então. E quando é que essa alquimia acaba? Bom, acaba com Robert Boyle e Lavoisier, né? E vamos falar um pouquinho aqui primeiro do Robert Boyle. A palavra química apareceu pela primeira vez em 1661, quando o pesquisador irlandês Robert Boyle publicou o livro O Químico Cético. Cético, pessoal, que significa desconfiado, que só acredita mediante provas. Tá? Então, ele já trouxe na ideia dele aquele negócio de questionamento. Peraí, será que está certo usar esse conhecimento para essas coisas? Será que isso realmente é atingível? Enfim, ele publica esse livro dele questionando o conhecimento químico, né, a direção do conhecimento químico. E aí vem quem? Vem Lavoisier, que é considerado, esse sim, é considerado o pai da química. Está aqui a imagem do Lavoisier, né? Era a figura do reino francês, conhecido do rei, cobrava impostos, né? Estava presente naquela ideia da Revolução Francesa. Cortaram a cabeça dele aí na Revolução Francesa, não perdoaram. Mas antes dele sofrer esse golpe, né, ele fez bastante coisa.
E a principal delas, que é a primeira lei da química, que ele publicou no seu livro, Tratado Elementar de Química. O que ele explica aí, pessoal? A lei da conservação da massa. O que significa? Que na natureza nada se cria, nada se perde. Tudo se transforma. Nada surge do além. Nada é formado do além. Ou seja, a química, se eu fizer aí uma reação química num sistema fechado, num vidro, por exemplo, fechado, num cilindro, a massa dentro daquele cilindro ela não vai se alterar, mesmo que a substância mude completamente. Então, assim, é uma lei muito forte para a química e nós vamos aprender isso no decorrer do nosso curso, tá bom? Outras coisas que nós vamos ver no decorrer do nosso curso, pessoal, é a simbologia da química. Esse primeiro ano é para isso, é para que nós nos deparemos com as questões de símbolos, de linguagem da química, para poder de fato depois saber ler textos químicos, textos científicos, né, mais a fundo, tá? Então fica aí essa dica para vocês. Não esqueçam que os fenômenos químicos são aqueles que transformam o material em substâncias novas e o fenômeno físico são aqueles que não alteram a composição do material, tá bom? E qualquer dúvida que vocês tiverem, deixem aí um comentário ou entrem em contato com o professor, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Um abração para vocês. Fiquem com Deus.